Olá, viva! Mais vez para mais momento de reflexão. E hoje não te convido para não bem partilha sobre trauma, que é tema que já não costuma partilhar ali. E que hoje não te convida tudo nós para não bem continuar te aprofunda nesse tema. E num vídeo anterior, no explica coisa que é trauma e que influências de trauma sobre nós vida. E hoje nós também conversa também sobre cura de nosso trauma. E para nos lembrar sobre coisa que nos define como trauma, que também pode ser chamado de feridas emocionais ou trauma, é a mesma coisa, que é memórias de forte impacto emocional negativo que nos carrega dentro de nós e que te acaba para ter efeito sobre várias áreas de nossa vida e que talvez é mesmo bloqueios, limitações e sofrimentos na nossa vida que não deve fazer atenção para que na verdade não cura e pode transformar nossa vida. Então, traumas é experiências negativas que não te passa, que não te cria medo de repetição, que não te cria medo de reviver que os mesmos momentos, que os mesmos sentimentos. Então, se é algo que não tem medo que repite, então é algo também que tem forte impacto sobre a nossa vida, para modo naquele momento é te impedindo de ter nosso equilíbrio, é te impedindo também de não alcançar alguns objetivos ou propósitos na nossa vida, para modo simplesmente não te trava no momento que não deve agir e se nunca fazia atenção de nós próprios medos, de nós próprios traumas, então dificilmente não te consegue ter aquele equilíbrio e resultados que realmente não te deseja ter na nossa vida. Mas cura de traumas que te passa para remédios externos e ele é cura interno. Imagina que tem medo, tem memória negativa de passado que está fazendo sofrer, não vai à consulta, que remédio que não está dado para curar aquele trauma? Que tem remédio possível para curar aquele trauma. Tem remédio para ajudar com aquele estado de crise e de equilíbrio que você está passa. Mas logo depois que já passa daquele estado de desequilíbrio, de sofrimento profundo, deve fazer atenção na mime, para observar mime, para bem lá naquele trauma que está causando aquele estado de desequilíbrio, de sofrimento, para que na verdade não consiga com consciência e harmonia, sem pressão, sem medo, ou mesmo que com medo, mas sem perder ação, com vontade, com consciência, para trabalhar sobre aquele trauma, para que na verdade não consiga libertar, não consiga
realmente repõe nos equilíbrio. Agora, cura trauma, ele é um trabalho profundo de autoconhecimento, para onde não tem que identifica nos traumas, não tem que identifica de onde que é bem e não tem que trabalhar sobre ele. Então, trabalhando no nosso próprio autoconhecimento, para não conhecer nossa cabeça, e onde que os pontos importantes de conhecer nossa cabeça e conhecer também nos medos, nos traumas, especificamente naquele que nos está conversa ali. E já em si, aquele trabalho de autoconhecimento e busca conhecer nossas próprias dores, já em si é um trabalho de espiritualidade. Agora, para que realmente não cura nossos traumas, pesca trazendo sofrimentos e desequilíbrios na nossa vida, é necessário agora não entra num trabalho espiritual, que é um trabalho de aceitação, que é um trabalho de consciência, para onde nosso próprio ego, como já está ferido, é ele que está carrega trauma. Então, ele tem resistência, na simplesmente trata daquele trauma, por causa de próprio medo até de memórias que te repondo que houvesse naquele mesmo sofrimento, ou pior. Então, é necessário fazer esse trabalho espiritual, esse trabalho de consciência, onde que não te pratica aceitação, e aceitação recebe, e aceita a realidade se ela é. Se realmente não tem aquele trauma, para não reconhecer, mas não tem aquele trauma, para não fazer empatia, para não reconhecer de que se aquele trauma foi causado por alguém, para não pôr no lugar daquele alguém, para não reconhecer o que esteve por detrás e reconhece sobretudo ignorância daquele alguém. Reconhece problemas de desequilíbrios interior daquele alguém, para onde alguém só está fazendo o mal no momentos de desequilíbrio, para onde se não está no nosso perfeito estado de consciência e equilíbrio ou harmonia, nunca te pratica mal contra ninguém, a não ser inconscientemente e de própria nossa inconsciência, de nossa ignorância. Fazendo empatia ainda, para não olhar de que tudo alguém está falha. Nós nenhum é perfeito, e que as mesmas falhas que tem comigo, mesmo que ele tenha dificuldade de lidar com o trauma, por causa de medo, ou por causa de raiva, tudo que os defeitos que me tem ali, tem na outras pessoas também. Tudo pessoas têm que as limitações que também me tem, ou está convive com as mesmas limitações. Então, reconhece de que é um estado de desequilíbrio que está fazendo com que não falha e que nosso tudo é falhos. Então, se nosso tudo é falhos, para modo que não tem que ser duro com nós e duro com alguém, para nunca perdoa, para nunca aceita de que realmente pessoas também tá falha, para nunca dar chance de ouvir o que está por detrás de si própria falha, que pode ser um momento de frustração, um momento de tristeza, um momento de sofrimento também na sua vida, um momento onde que foi manipulado para si próprio, raivas, orgulho. Então é necessário realmente não analisa para que na verdade não consiga e começa a fazer nosso trabalho de cura sobre nosso próprio trauma. Então, a aceitação
é o primeiro passo. E aceita de que, na verdade, acontecimento de acontecer está fazer parte do passado. Se está fazendo sofrer hoje, é por causa de nossa própria voz, barulhos interior. Então, aceita que ele é passado. Aceita que ele é algo que acontece, como tinha que acontecer, e que nunca pode mudar aquilo que já acontece, mas sim não pode mudar a nossa forma de olhar e de viver aquilo que já acontece, fazendo o nosso trabalho de perdão, que também é ato espiritual, ato divino, que não tem que praticar se realmente não crê cura de nossos traumas e de sofrimentos que não te carrega, que choca de nós. Então é necessário não fazer nosso trabalho de perdão, e perdão que significa esquece, mas significa entende o lado de outro, entende minha lado, assume responsabilidade de minha bem-estar, de minha integridade humana e espiritual, porque em consciência não faz um trabalho de eleva, um trabalho de inteligência. Ser inteligente, olha, mas é muito mais importante do que acontecimento, e sobretudo de acontecimento onde que é causado por inconsciência ou por qualquer influência de nossa própria inconsciência em algum momento na nossa vida. E hoje que perdão e benefício minha cabeça em primeiro lugar. Para modo, Singapura, problema é de meu. Responsabilidade é de meu que capurdo. Ninguém que está bem dinheiro, é mim que está carregando. Então, purdo é um ato de sabedoria divino. É um ato de consciência, é um ato de inteligência, é um ato de elevação. E aquela consciência que está falando razões que não deve pôr para nosso bem-estar, para bem de nosso ambiente, para bem até de pessoa que causaram mal. E horas que não pôr, não te liberta, não te eleva, não te dá oportunidade para nós de viver novos fases bom e oportunidades na nossa vida, e para que é que faz conosco também. E em seguida, não tem que trabalhar sobre o nosso desapego, que também não tem que aceitar, mas aquela coisa acontece nunca pode mudar. Então, portanto, se nunca pode mudar e sofre para ele também, que vale a pena. Não pode mudar a nossa forma de hoje, não pode mudar a nossa forma de conviver com aquela situação, com aquela própria memória, e aceitando, fazendo o nosso perdão. Já também nosso próprio desapego te torna mais fácil, que significa, mas nunca te torna lembra daquela memória, mas ele próprio que não te sabe se não perdonou, para memória horas que não tiver alguma lembrança sobre que essa memória se causando sofrimento novamente, significa que ainda nosso trabalho de perdão deve ser continuado, que dá a nossa cabeça conselho para não pôr, para modo que não deve pôr, que é hora, não naquele sentido automático de reza conforme aquele programa que nos ensinaram, mas papia com o divino dentro de nós, papia com nós próprios. Ora, pede força para que não consiga alcançar aquele perdão lá, sobretudo, ora com consciência. Fala com Deus dentro de nós para mostrar-nos motivos que não tem que pôr, e motivos já não fala de suficiente. Nosso bem-estar físico, humano, mental, espiritual é muito mais importante de qualquer mal que aconteça conosco em algum momento de nossa vida,
Amore, até se nunca porra, mori que nosso trauma te desaparece. É tamanho presente e é carga que nos até condena a nos vir a qual. Então, desapego é deixa bem que as memórias, deixa bem o acontecimento, amore, enquanto nos está na negação, te segura, nos traumas que te perde. Nossos problemas internos que te desaparecem, que te bem, nos te alimentar. Então, é necessário não fazer todo esse trabalho, todo esse processo, para que não olhe até aquele voz que está deixando nossos próprios traumas e sofrimento, bem, é nosso próprio ego. Então, para não sobrepor nossa consciência, nosso espírito, acima do nosso próprio ego. Então, é necessário que não começa a analisar profundamente nós mesmos, não fazer esse trabalho de autoconhecimento, para que, na verdade, não consiga cura e leva e para que esses traumas tornem lições que te elevando na nossa vida, para tornar experiências de vida que te amadurecendo e não maltratando e nem destruindo. Então, é uma breve reflexão. Gratidão por esse momento de partilha e nota convidamos para levar essa reflexão ali para nós vida, nós partilha essa reflexão para quem aqui meste e também nos está ali aberto para receber quem aqui meste aconselhamento ou algum atendimento para que não trabalhe sobre nossa própria capacidade de inteligência emocional, de autoconhecimento e espiritualidade, para que realmente não consiga transformações na nossa vida, para morrer só remédios que é suficiente para não cura, para não transforma nossa vida na plenitude. E horas que não fala plenitude, que significa perfeição, mas tudo está bem e na linha, mas significa com consciência para não lidar com qualquer situação também, horas que sai de linha. Então, para isso, no mestre de autoconhecimento, no mestre de espiritualidade. Gratidão pela atenção, paz, saúde e tchau amor, para morrer, amor da cura. É hora de nos despertar consciência, é hora de corda. Gratidão.